Wagner, em relação ao time que joga amanhã diante do Bahia, o que é os pontos positivos do Santos, pontos negativos que o Bahia pode explorar, o que o Santos pode oferecer aí de perigo para o Bahia no jogo de amanhã? Então, nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vai ter o desfalque do Bauerman, né? Agora, Bauerman, que voltaria de suspensão, ele que não jogou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, porque estava suspenso, ele voltaria agora, mas como ele foi afastado, ele não joga. O Santos deve manter a dupla de zagas, né? Que jogou lá em Minas, o Messias e o Joaquim. A defesa vai ser a mesma, então, né? O João Paulo no gol, o Natan, Messias, Joaquim e o Lucas Pires. Aí no meio de campo ele tem o desfalque do Rodrigo Fernandes, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, não joga. O Dodi volta ao time, em compensação, o Dodi que não jogou em Minas, volta ao time, cumpriu suspensão. Aí tem o Lucas Lima na frente, e na frente dos volantes, né? E no ataque, o time deve ser o Ângelo ou o Daniel Ruiz. Provavelmente o Ângelo deve ganhar uma chance, porque ele entrou bem no último jogo, fez gol. Marcos Leonardo foi para a seleção sub-20, deve ser substituído por outro garoto, o David, que é um garoto de 17 anos, né, que tem entrado aí nos últimos jogos, foi muito bem lá na Argentina, na Copa Sul-Americana contra o News Old Boys, então ele deve ganhar essa chance aí na ausência do Marcos Leonardo, que deve ficar aí alguns jogos, né, dependendo aí da campanha da seleção brasileira lá na Argentina, na Copa do Mundo Sub-20, pode ficar até 10 jogos fora se o Brasil for até a final. E na esquerda, o Mendonça. Então o time do Santos deve ser esse aí. Eu falei do Rodrigo Fernandes, que não joga, no lugar dele deve jogar o Camacho. O time deve jogar com João Paulo, Natan, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Camacho, opa, tá, subiu aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou ouvindo sim. Tá ok. Então, meio de campo, Camacho, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, David e Mendonça. Esse deve ser o time do Santos que vai enfrentar o Bahia amanhã, Lucas. Tem algo a destacar desse time como ponto positivo, como ponto forte do Santos? Eu acho que o ponto positivo, eu acho que está na individualidade. O Mendonça, alguns jogadores eles têm conseguido se destacar individualmente. O Mendonça está numa boa fase, vem de uma sequência aí de 2, 3 jogos muito boa. O David é um jogador que também, quando recebeu a oportunidade como titular, foi muito bem lá na Argentina. O Ângelo, se ele mostrar o futebol que ele sabe que ele tem, ele andava meio caído, né? Sem confiança, mas já deu uma melhorada no último jogo quando entrou. Então, a individualidade é o ponto forte do Santos. O que falta ao Santos é o coletivo. O Santos tem um problema seríssimo porque o Santos é um time que joga em transição. É um time reativo, né, que tenta aproveitar o contra-ataque, aproveitar a velocidade de jogadores como o Ângelo, Soteldo, Mendonça, né? Mas ele tem um problema porque aonde ele deveria, né, ter qualidade para fazer a reação, para fazer a transição funcionar, ele não tem, porque ele joga, o Odair, ele coloca o Lucas Lima, que é o homem mais criador da equipe, para fazer o primeiro combate na primeira linha, né? E eu acho que ele está muito distante. Então o meio de campo do Santos sofre muito com essa desorganização. Eu acho que o Lucas Lima, que é o homem mais criativo do time, deveria jogar um pouco mais próximo dos volantes, do Dodi especialmente, que tem mais qualidade na saída do passe. Então eu acho que o problema crônico do Santos é o que ele faz quando recupera a bola. O Santos está conseguindo ter alguma intensidade, tem velocidade, alguns jogadores individualmente estão subindo de produção, mas o problema do Santos é que ele monta uma estratégia para contra-atacar, só que ele peca na hora de fazer essa transição por conta, na minha opinião, né, uma opinião pessoal, por conta do posicionamento errado do meio de campo. O Dodi está um pouquinho recuado, o Lucas Lima muito adiantado, fica esse buraco no meio, o Lucas Lima nunca está no lugar certo para iniciar a construção das jogadas. Então isso, para mim, é o ponto mais fraco do Santos, essa desorganização no meio de campo. O objetivo do Santos, Wagner, você acredita que o Santos em algum momento vai dar a volta por cima? Acha que realmente o Santos vive esse perigo de repente, pela primeira vez na história, jogar uma Série B? Acredita nesse impossível ou é muito possível desde o que está jogando?
Não, em rebaixamento eu não acredito, não, LC. Acho que precisam fazer muita besteira, né? Tem muitas equipes piores. E o Santos tem jogadores de talento, né? A individualidade pode pesar muito a favor do Santos. Rebaixamento eu não acredito. Segundo o presidente Andrés Rueda, recentemente ele deu uma entrevista, antes de iniciar a temporada, disse que o objetivo do Santos no Campeonato Brasileiro era o título. Estou falando isso, né, Ousado, hein? para brincar com vocês, né? Porque esse ano seria, né, de acordo com o presidente do Santos, seria o ano em que o Santos iria ter condições de montar um grande time, ter condições de fazer um belo trabalho e brigar por títulos, como o Santos sempre fez. Mas evidentemente que, né, pelo que a gente já viu do que foi o Santos este ano, do que foi o Santos no Campeonato Paulista, especialmente mais uma vez eliminado na fase de grupos, é o que não acontecia, né? É algo raro na história do Santos. Imagina 3 anos seguidos, né? Enfim, então a gente já viu que isso aí é balela. O Santos não está organizado para isso. O Santos não formou, não tem um time, né, preparado para isso. O Santos vai brigar ali no meio da tabela, vai no máximo sonhando, sendo muito, 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 muito positivo. Se tudo der certo aqui para frente, se o Odair começar a acertar o time, ou se ele cair e vier um técnico melhor, se chegar um jogador com mais qualidade na janela de transferência do meio do ano. Se tudo der certo, o Santos pode tentar, quem sabe, uma vaga de Libertadores, né? Já que as equipes brasileiras, o Brasil tem tido mais vagas na Libertadores por conta do bom desempenho das equipes brasileiras nas Copas, né? Na Copa Sul-Americana e na Libertadores. Então, eu acho que, analisando muito positivamente, o Santos vai brigar aí para uma vaga de Libertadores e, sendo bastante pessimista, vai ficar ali 11º, 12º lugar. Beleza. Dani, o Wagner trouxe para ver o time, falou também do posicionamento do Lucas Lima. O Lucas Lima é um jogador que foi para o Palmeiras, né, e ficou em um momento de ostracismo, vamos dizer assim, né, que em baixa, muito em baixa, e aí volta para o Santos com um contrato de produtividade, performa de uma maneira que cria uma sensação de confiança no futebol, né, do Lucas, e ele acaba tendo um vínculo mais prolongado. Você acredita essa volta por cima do Lucas? Né? Acho que, de fato, ele vai ser um jogador decisivo ao lado do Ângelo, do Mendonça, do Soteldo. Né? Eu queria que você falasse um pouco da sua sensação com o futebol do Lucas Lima. Certo. Bom, infelizmente, né, diante do comodismo que a gente tem na equipe do Santos, eu também concordo com o Wagner. Quando eu olho o Santos individualmente, eu vejo que tem peças boas, mas não sei o que acontece, coletivamente esse time não se encaixa. Né? O Lucas chegou e prontamente parece que ele tinha se dado muito bem com o Marcos Leonardo, né? Eles fizeram uma boa dupla, o Marcos chegou a fazer alguns gols, mas depois, né, de um período, acabou baixando o nível, né, uma péssima fase do nosso ataque, não só do Marcos Leonardo, mas todo o nosso ataque que não conseguia finalizar, né, com precisão para fazer o gol. Então, aí isso também acaba batendo no Lucas, né, porque a galera só vai falar bem dele quando o passe dele virar assistência. Ninguém vai ver o tanto de passe bom que ele dá, mas que os nossos atacantes, por qualquer motivo, acabam perdendo. De toda forma, assim que assinou o contrato, curiosamente, né, foram 2 jogos muito abaixo do Lucas Lima. Mas, claro, né, como torcedora, já que ele veio, e eu acho que ele tem potencial, eu espero que evolua e que ele possa, né, colocar o Santos onde a gente merece. E dentro desse elenco, ele é um dos poucos atletas que já foi campeão pelo Santos. Então, que isso também possa influenciar para todo o elenco, né, para todo mundo saber o gostinho de ser campeão com o Santos, porque acho que, como eu já falei, né, na primeira parte, falta para esse elenco do Santos a mentalidade de vencer, querer mais um pouquinho ser campeão, mas enfim, acho que é isso. Eu acredito que ele tem potencial e espero de verdade que ele consiga manter um bom nível de futebol no Santos novamente.